Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Você irá assistir agora uma palavra de fé e esperança. Para que você não perca nenhuma série de mensagens, deixe o seu like e faça a sua inscrição, que toda vez que subir um vídeo, você vai ficar por dentro de tudo. Que Deus te abençoe, que Deus possa tocar no seu coração através dessa palavra. Deus te abençoe e até mais. Digno de toda honra e de receber hoje o louvor. Mais uma vez. Santo, Santo, Santo. Diga. Santo, Santo, Santo. Santo o Senhor poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra e de receber hoje o louvor. Louve, exalte ao Senhor. Louve teu nome para sempre. Louve, exalte ao Senhor. Louve teu nome para sempre. Louve, diga isso a Ele. Louve, exalte ao Senhor. Louve teu nome para sempre. Louve, exalte ao Senhor. Louve teu nome para sempre. Louve, exalte ao Senhor. Louve teu nome para sempre. Vocês conseguiram pegar? Vamos lá, no louve. Vamos lá. Nós estamos num culto, nós não somos espectadores, nós somos adoradores. Nós viemos aqui entregar o melhor ao nosso Deus, amém? Esse é bem facinho. Vamos lá. Louve, exalte ao Senhor. Louve teu nome para sempre. Louve, exalte ao Senhor. Louve teu nome para sempre. Louve, exalte ao Senhor. Louve teu nome para sempre. Aleluias, glória a Deus. Oh, Senhor, Tu és digno, Jesus. Te adoramos, Senhor. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Nós viemos cantar a Ti, Jesus, uma canção ao Cordeiro, aquele que ressuscitou ao terceiro dia. Oh, só Tu és digno, Jesus. Santo, 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 Santo. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro.
Diga. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Tu és digno. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Não há outro como tu, Deus. Quem é como o Senhor? Santo és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu pra sempre. Santo és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu pra sempre. Oh, aleluia, Jesus, nós te adoramos. Bendizemos o teu nome, Jesus. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Diga! Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Não há outro, não. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Oh, Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu pra sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu pra sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu pra sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu pra sempre. Aleluia, Jesus, nós te adoramos, te adoramos, te adoramos. Honra, glória, força e poder, diga isso a Ele. Honra, glória, força e poder. 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 Honra,
sei como você entrou aqui essa noite, mas nós não viemos em qualquer lugar. Nós estamos no centro de tudo, aquele que domina tudo. Nós estamos num culto, nós estamos não somente para assistir, mas também para adorar, entregar o nosso melhor ao nosso Deus. Tu és digno, Jesus, digno de honra, digno de glória, digno de louvor. Oh, Jesus, tu és digno, Jesus. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar. De Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcança. Quem é esse que era sem pecado e não me tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Como a frase atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça
Jesus. Você pode agradecer ao Senhor por um minuto. Agradeça, agradeça, agradeça. Agradeça a Ele. Ah, queridos, eu não sei você, mas eu não teria coragem de dar o único filho que eu tenho por qualquer um de nós que estamos aqui. Desculpa, mas eu não tenho coragem. Mas Deus, Ele pegou aquilo que Ele tinha de melhor. Ele pegou o bem mais precioso que Ele tinha, o seu Filho Jesus. E Ele entregou naquela cruz do Calvário por mim e por você, mesmo sem nós merecermos. Ai, eu não sei se você consegue entender a grandeza disso. Com os nossos pecados, as nossas falhas, sem nenhum merecimento, Ele entregou o seu Filho, Ele entregou o seu melhor por nós. E é por isso que hoje nós estamos aqui essa noite, para adorar o nome do Senhor e dizer obrigada, Jesus. Obrigada, meu Deus. Nós reconhecemos o Teu amor, nós reconhecemos a Tua grandeza, nós reconhecemos, Senhor Jesus querido, a Tua soberania. Diga só mais uma vez: quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte e vida condenou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados. Pra terminar, quem é esse? Cante, cante. Que era sem pecado e não me condenou. No lugar da morte e vida condenou. Administrar, você aplauda Jesus pela vida dela. A paz do Senhor, igreja. Tem alguém feliz com Jesus aqui? Glória a Deus. A mídia não deu certo, mas vai dar daqui a pouco. O importante é que o Senhor se faz presente nesse lugar, amém? Eu estou muito feliz de estar aqui mais uma noite para louvar e bendizer o nome do Senhor. Fui incumbida de trazer essa palavra. E é interessante que quando o pastor colocou para nós que iríamos ministrar, escolha seu tema. Eu sou um pouquinho acelerada, assim, sabe? O pastor colocou, eu logo pensei numa passagem que eu gosto, já coloquei ali, falei, pastor, eu vou falar sobre isso. Mas eu nunca tinha estudado a fundo esse assunto, mas é uma passagem que sempre me chamou a atenção. E o Senhor falou grandemente comigo. E eu acredito que o Senhor vai falar com você também nessa noite. Eu gostaria de te convidar a abrir sua Bíblia em João 5, de 1 a 9. Eu vou ler, tá? Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado.
Pai, muito obrigada, Senhor, pela tua presença aqui nessa noite. Eu tenho convicção que o Senhor se faz presente e que o teu povo que está aqui, Senhor, eles vieram para ouvir a tua palavra. Então, Senhor, assim como o Senhor falou comigo ao meu coração nessa palavra que o Senhor me entregou, eu venho te pedir, fala com a tua igreja, Senhor. Usa, Senhor, a minha vida para trazer a tua palavra, Senhor, nenhuma vírgula a mais daquilo que o Senhor tem para o teu povo, mas que tudo que o Senhor tem programado para essa noite seja entregue em nome do Senhor Jesus. Amém. Aqui em João 5 conta a história que Jesus vem para Jerusalém, porque havia uma festa dos judeus ali, né? Depois de ter passado por outros lugares. E existe um lugar ali chamado Tanque de Betesda. Esse Tanque de Betesda era um lugar onde vinha muita gente, muitos doentes, cegos, coxos, leprosos, tudo quanto é tipo de enfermidade, eles vinham ali naquele tanque porque acreditavam-se que um anjo descia ali, agitava as águas e as pessoas eram curadas. Eu falo que acreditavam-se porque na Bíblia não enfatiza com certeza. Quando você vai ler a fundo, fala-se que acreditava-se que era um anjo que agitava as águas. Mas era um lugar de expectativa, era um lugar de esperança. As pessoas vinham para ser curadas, mas também era um lugar de frustração. Porque muitos vinham, eram curados, outros vinham, não conseguia ser curado, porque alguém chegava na frente. E ali, neste tanque de Betesda, tinha um homem que estava doente há 38 anos. Irmãos, 38 anos é a minha idade, revelei aqui. É muito tempo para uma pessoa estar enfermo, estar acamado. Então eu imagino esse homem a vida toda ali, naquele lugar, esperando por um milagre. Era um lugar cheio. O milagre ali naquele dia era para um homem específico. Embora tivesse muita gente, Jesus marcou aquele dia para fazer o milagre para apenas uma pessoa. E quando Jesus viu aquele homem ali, ele sabia há quanto tempo aquele homem estava ali. E muitas vezes na nossa vida a gente também está assim, rodeado de pessoas o tempo todo, cheio de problemas, cheio de indagações, cheios de traumas. Pessoas muitas vezes não sabem o que a gente passa, mas hoje o Senhor marcou essa noite para fazer um milagre na sua vida. Pode ser que muitas pessoas que estão aqui hoje esperando por um milagre, mas o Senhor pode ter trago você aqui nessa noite, porque o milagre é para você nessa noite. Quando o Senhor quer curar muitas pessoas, Ele cura. Mas às vezes o milagre é específico para uma pessoa. E esse homem, há 38 anos já doente, ele virou o problema dele. Ele virou o paralítico. Ele não era um paralítico, ele era um enfermo. Mas a paralisia tornou-se a identidade desse homem, né? A condição dele virou a identidade. E quando o tempo passa, muitas vezes o nosso problema ele começa a definir quem nós somos. Então, você é uma pessoa ansiosa, você é uma pessoa que tem ansiedade, você começa a ser rotulado por uma pessoa ansiosa. Você é uma pessoa que tem algum distúrbio, você sofreu por alguma rejeição, você pega aquele rótulo de a rejeitada. Só que hoje Deus traz você aqui para quebrar rótulos. Então que você não venha a ser definido pelo seu problema, mas que você venha a ser definido por aquilo que o Senhor te chamou para você ser. Que você venha a saber que você é filho amado de Deus, que a sua identidade é de filho amado do Senhor, que foi o Senhor que te escolheu. E Jesus faz uma pergunta para ele. E essa pergunta, ela expõe o coração dele. Jesus pergunta: você quer ser curado? Parece óbvio, né? Mas Jesus precisava perguntar isso para ele. Porque muitas vezes a gente está passando por aqui, tanta coisa. E muitas vezes a gente não quer ser curado. Às vezes o Senhor está ali na tua porta falando: eu estou aqui para te curar, mas você não quer ser curado. Muitas vezes o Senhor vem: olha, eu estou aqui, o que você quer ser curado? E a resposta que esse homem deu foi: não tenho ninguém.
Quando a água é agitada, eu não tenho ninguém que me coloque lá. Então ele tinha desculpas. O Senhor tinha solução para ele, mas ele tinha desculpas. O Senhor estava ali para curar ele. Mas muitas vezes a gente se acostuma com a dor. A gente fica usando as nossas justificativas. A gente fica ali na zona de conforto. Muitas vezes a gente quer se sentar ali na cadeira de vítima. Olha, eu fui rejeitada, eu vou sentar nessa cadeira de rejeição, porque aqui me convém. Me convém chamar atenção nesse lugar que eu tô, me convém estar no lugar da dor. Nesse caso aqui era uma doença física. Mas quantas doenças na alma, quantas doenças emocionais que as pessoas vivem aprisionadas e o Senhor está querendo curar e a pessoa não quer ser curada, não quer ser liberta. Ele dá desculpa que ele não tem ninguém. Então aqui o maior bloqueio dele não era a paralisia em si, era a mentalidade. Ele estava tão perto do milagre, mas ele estava preso na comparação. Quando a água se move, outro desce antes de mim. Aquela mentalidade de inferioridade, nunca é minha vez, sempre tem alguém melhor. Eu não dou conta de chegar lá. Meus irmãos, eu imagino a quantidade de coxos que estavam ali, a quantidade de pessoas doentes que estavam ali. E eu imagino que todos eles estavam ali numa busca, numa luta, quando aquela água se movia para querer entrar. Só que essa luta dele, você imagina 38 anos pelo mesmo problema? É para desanimar, não é? Então muitas vezes não era nem porque ele não acreditava que ele pudesse ser curado, mas ele já estava cansado. O processo da vida dele estava tão longo, que ele já não acreditava mais que ele pudesse ser curado. E muitas vezes o cansaço faz com que nós não enxergamos aquilo que o Senhor tem para nós. Muitas vezes o milagre está ali, está na beira da porta, está perto de nós, mas nós já estamos tão cansados, tão exaustos, tão não aguentando mais que nós não queremos mais nem ouvir que é possível que o milagre aconteça. E às vezes a gente pensa, isso não é para mim, Deus se esqueceu de mim. Mas nessa noite eu venho aqui para te dizer que você não precisa de um movimento de uma água. Você não precisa de nada além de Jesus. A Samantha cantou aqui Jesus, que Jesus é quem cura, é Jesus quem faz. Essa campanha The Chosen é para falar de Jesus. Esse nome tem poder. Jesus pode fazer toda e qualquer coisa para você. Então não há nome mais lindo que esse nome. Esse homem foi quem morreu na cruz para te salvar, para te curar, para te libertar. Então não existe um movimento de água para te libertar. O que existe é Jesus. Jesus não quer saber qual era a fraqueza dele. Jesus não queria saber qual era a limitação dele. Jesus só queria curar ele. A pergunta foi simples: você quer ser curado? Uma palavra muda tudo. Jesus diz: levanta-te, toma o teu leito. Levanta-te e saia da posição de vítima. Sai desse lugar aí, fica de pé, que eu tenho algo para fazer por você. Saia dessa cadeira de vitimização. Saia deste lugar que está roubando a tua fé. Tira da tua cabeça esses pensamentos que está te fazendo paralisar. Saia desse lugar. Toma o teu leito. O leito aqui era aquilo que carregava ele. Toma o teu leito e anda. Aquilo que carregava você é você que vai carregar agora. Então aquele rótulo que te deram vai servir para você curar outras vidas. Então aquilo que você achava que você não era capaz de fazer, você vai fazer, porque o Senhor vai te usar para fazer na vida de outras pessoas. Então levanta desse leito, pega esse leito, coloca nas costas e anda. O Senhor está falando para te falar nessa noite: anda, saia deste lugar, não fique parado, não fique estacionado, não volte para o mesmo lugar. O Senhor fala para ele: vai, anda, sai daí. O movimento é a prova de cura. Quando você é curado, você não fica mais naquele lugar.
Quando você é curado, você sai daquela posição. Quando você é curado, você não quer mais aquilo. Você vai conseguir fazer aquilo que você não conseguia. Amém? Era Shabat, sábado. E era um dia que não se podia fazer nada. Esse homem não poderia carregar a cama dele. Era um dia que para os judeus era sagrado. Ainda hoje é, né? Não pode se fazer as coisas. E Deus não esperou as coisas serem favoráveis para fazer um milagre. Esse homem já estava ali há 38 anos, né? Naquele tanque. O Senhor poderia esperar um dia a mais, para não ser o sábado, para não ser o dia de Shabat, para não chamar tanta atenção. Mas o Senhor não esperou nem um dia a mais, nem um minuto a mais. Esse era o dia que o Senhor marcou para ter um encontro com aquele homem. Então não existe regra para milagre. Pode ser na segunda-feira, pode ser na terça-feira, pode ser no domingo de manhã, pode ser no domingo à noite. A hora que o Senhor quiser fazer um milagre na sua vida vai acontecer. E milagres não se explica, se vive. Gente, se for para você prever um milagre, não é milagre. Milagre acontece quando a gente não está esperando. Então não importa o dia que seja, o milagre acontece. O Senhor também não precisou de permissão humana. E aquele homem não precisou de permissão humana para carregar o leito. Quando os judeus perguntam para ele: por que você está carregando? Por que você está carregando o seu leite no Shabat? Ele simplesmente diz, está aqui na palavra do Senhor: aquele que me curou disse: pega o seu leito e anda. Aquele que me curou disse: sai daí. Não existe nome maior, eu já falei aqui. Então não importa os padrões da sociedade. Talvez alguém olhe para você e fala: já pecou tanto e está se dizendo crente. Já fez tanta coisa errada e está achando que levantar a mão e aceitar Jesus vai mudar tudo. Vai, querido, vai mudar tudo, porque aquele que te curou disse: levanta e anda. Aleluia. Eu não quero saber quem é você para dizer o que eu posso ou não posso. Eu imagino que esse homem pensou assim: eu não quero saber o que você acha ao meu respeito. Eu só sei que eu estava aqui há 38 anos sem ninguém para me ajudar. Mas chegou um homem que disse para mim: pega o teu leito e anda. E assim eu fiz, eu levantei e eu andei. Aleluia. Mas depois, mais tarde, Jesus encontra o homem. E encontra o homem no templo e ele diz: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Isso revela que se ele te curou, o Senhor não quer que você volte mais aos lugares das suas dores. Se o Senhor te restaurou, o Senhor não quer que você fique visitando o seu passado. Se o Senhor te libertou, o Senhor não quer que você volte àquele lugar, para que isso não te aconteça coisas piores. Você sabe o que Ele fez por você. Eu não sei de onde o Senhor te tirou, mas você sabe o que o Senhor fez por você. Então não volte mais para este lugar. Não se permita mais estar neste lugar de dor. Não se permita mais estar neste lugar que te afasta daquele que te curou. Existe uma cura espiritual profunda. Você pode ser restaurado por fora, mas ainda continuar doente, preso por dentro. Então, se o Senhor te curou, que essa cura, que essa restauração, ela seja por completo. Que você pare de visitar as dores antigas e que você comece a andar e saia desse lugar definitivamente. Aleluia. E hoje o que o Senhor diz para nós nessa noite é: saia do tanque da espera. Não fique esperando a ajuda de pessoas. Não fique esperando que algo aconteça. Não fique esperando um movimento de água. Se posiciona. Fica de pé. Quebra essa mentalidade de inferioridade, de eu não sou capaz, quem sou eu? Responda ao chamado de Jesus nessa noite. Jesus te chama. Levanta e anda. Levanta e anda. Você quer ser curado?
Jesus não veio para mover a água nessa noite, Jesus veio para mover você. Então que você se mova desse lugar, que você saia desse lugar, que nós possamos deixar o Senhor fazer na nossa vida aquilo que o Senhor quer fazer, porque Ele quer fazer, mas só depende de um posicionamento nosso. Eu não sei do que você precisa se levantar hoje, mas o Senhor sabe. Eu não sei qual é o leito que você tem, mas você vai carregar esse leito como testemunho. Vai ser para a honra e glória do Senhor Jesus que você vai voltar a andar. Amém? E se você não lembrar de tudo que eu falei aqui nessa noite, eu não vim falar para você sobre um tanque onde as águas eram agitadas. Eu vim falar para você sobre Jesus. Eu vim falar para você sobre um nome que é sobre todos os nomes. E não é para você esperar, é para você se posicionar. É para você pegar as suas armas, as armas que o Senhor te deu, as armas espirituais que o Senhor te deu, e para essa guerra, e para batalhar. Desistir não é o caminho, parar não é o caminho, ficar esperando não é o caminho. O Senhor te convida nessa noite a guerrear. Fica de pé e vai para cima e ande, avance. Nunca vai ser sobre os outros, vai ser sobre você. É você que tem que se posicionar, não é o outro que precisa te pegar para te colocar lá. Jesus disse: levanta-te. Então nessa noite, levanta e anda. Essa é uma noite de cura. E tudo que o Senhor me entregou para entregar nessa noite, eu já estou entregando. Mas eu gostaria que você soubesse que existe cura para você nessa noite. Eu não sei se você está precisando de uma cura física, ou se você está precisando de uma cura espiritual, emocional, mas o nome que cura está aqui nessa noite. E eu gostaria que você ficasse de pé, porque eu quero orar por você, eu quero orar por cura nessa noite. Se você quiser ou sentir de vir aqui na frente, nós vamos orar por cura nessa noite. E o Senhor vai te curar nessa noite. O Senhor vai te curar naquilo que você está precisando. Amém? Pai, muito obrigada pela Tua palavra, Senhor. Assim como o Senhor me entregou, ela foi entregue, Senhor, sem colocar uma vírgula a mais. Senhor, a Tua palavra não volta vazia, e ela veio de encontro aos corações nessa noite. Pai, e por amor aos Teus filhos, o Senhor falou nessa noite. E eu venho te pedir nessa noite, Senhor, que o Senhor venha com cura, Pai. Que o Senhor venha de encontro a cada coração aqui nessa noite. Pai, eu não sei qual é o problema. Eu não sei se é problema físico, Senhor, se é problema emocional, se é cura na área da saúde, Senhor, ou é dos sentimentos. Mas eu venho te pedir nessa noite, Senhor, que o Teu bálsamo, Senhor, venha ser derramado nas vidas que estão aqui nessa noite. Pai, venha curar, Senhor. Cura os corações, Senhor. Cura a alma, Senhor, de quem está cansado. Cura, Senhor, aquela pessoa que já não aguenta mais caminhar sozinho. Faça com que eles entendam, Senhor, que o Senhor está aqui para curar. Que o nome que é sobre todos os nomes está aqui para curar nessa noite. Pai, vem de encontro a cada coração. Vem de encontro a cada vida aqui nessa noite, Pai querido. Vem com a Tua cura, Pai. Vem com o Teu consolo, Senhor. Derrama, Senhor, um azeite nas vidas aqui nessa noite, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus. O nome que é sobre todos os nomes, Pai querido. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Pai, pelo Teu amor. Muito obrigada, Senhor, pela Tua bondade, Pai querido. Recebe